Bom dia, vocês irmãos que estão nos vendo aí pela internet. É um prazer poder fazer a comunicação através aqui do vídeo para vocês. Vocês podem cumprimentar seus irmãos aí pelo chat, pelas mídias sociais. E vamos aqui, com toda alegria no coração, vamos adorar o nosso Deus cantando o hino Ó Deus de Amor. Deus de amor, vimos nós te adorar. Vós, ó nações, rendei louvor. És tu, Senhor, poderoso vencedor. És Criador e Rei sem par. Por teu poder nos criaste, Senhor, deste-nos vida e perfeição, e ao desviar-nos de teu plano de amor, veio em Jesus a salvação. Teu é o poder e o louvor, nosso Deus. Teu nosso amor, fervor também. Qual rocha firme a verdade ficará. Deus eterno, Senhor, amém. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Foi encontrar os seus amigos, uma mensagem
Feliz sábado, meu irmão e minha irmã. Que alegria estar aqui com você. Eu sei que você está me assistindo pela internet, mas saiba que a nossa igreja já está aberta. As pessoas já estão vindo aqui, já estão cultuando a Deus presencialmente e você é o nosso convidado para quando você se sentir à vontade, confiante, tranquilo para vir à igreja, você pode vir, que nós estaremos aqui com as portas e o coração aberto. Hoje eu gostaria de estudar um texto precioso com vocês, mas eu quero convidá-lo antes para orarmos juntos, para que o Espírito Santo seja o tradutor dessa mensagem. Ora comigo? Grandioso Deus, muito obrigado porque o Senhor é aquele que traz a mensagem ao nosso coração e é aquele que estabelece ela dentro de nós. Que o Senhor faça isso hoje, mais uma vez, em nossa vida, em cada coração que nos ouve, quer seja hoje ou qualquer outro dia que essa mensagem será ouvida. Que o seu Santo Espírito esteja presente lá, em nome de Jesus. Amém. Como viver uma vida boa? Como a gente pode fazer com que a nossa vida seja não só legal, mais ou menos, mas seja uma vida boa? Como fazer com que essa existência seja boa? Essa pergunta é difícil de se responder, porque geralmente a gente vai responder essa pergunta tratando de circunstâncias. Se eu tiver isso, se eu estiver assim, se eu estiver assado, aí então a minha vida vai ser boa. Geralmente a gente vai circundar essa pergunta com respostas que envolvem circunstâncias. Mas hoje eu gostaria de fazer uma outra proposta para você. Eu gostaria de que, antes da gente responder essa pergunta, a gente precisa entender que essas respostas existenciais e que trazem significado para a nossa vida, elas precisam ser encontradas na palavra e não através de outros fatores, circunstâncias, filosofias ou ideias. Perguntas como essa, como eu posso ter uma boa vida, precisa ser encontrada na palavra, em nenhum outro lugar. Por isso eu convido vocês a lerem comigo Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. E nós vamos aqui ler a oração mais famosa do mundo, a oração que o Mestre ensinou para os discípulos, e ele orou assim: portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os que devem para a gente. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse texto, ele não é simplesmente uma forma de se ensinar a orar. Essa proposta de oração aqui de Jesus não é simplesmente nos ensinar como orar ou o que orar quando orar. Essa sugestão de Jesus aqui mais me parece uma tentativa de um rabino, assim como todos os outros rabinos do período de Jesus. Eles tentavam ensinar o chão da sua teologia, eles tentavam ensinar o chão do seu jeito de viver através das orações. Quando os rabinos iam ensinar uma oração, eles tentavam inserir nessa oração todo o arcabouço de pensamento sobre o que ele via da espiritualidade e da vida. Ele colocava e enxertava nessa oração todo o chão do entendimento da espiritualidade dele. E com Jesus não é diferente. Jesus não está simplesmente ensinando você como orar ou o que orar. Jesus está ensinando você o que ele pensa sobre a vida e o que ele acha que você deveria pensar sobre a vida. Então, entendendo que Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso, não é simplesmente um jeito de orar ou o que orar, nós seguimos para responder essa pergunta que todo mundo quer saber a resposta. Como viver uma boa vida, uma vida boa? Mas para isso a gente tem que entender que para a gente viver uma vida boa, a gente precisa sanar ou estancar o sangramento do sofrimento e da angústia. E eu vou definir para vocês aqui mais ou menos os problemas que Jesus Cristo tenta curar
com essa oração, que é mais um chão para a nossa vida cristã. O primeiro problema que ele tenta curar é o vazio de sentido. Quando eu falo vazio de sentido, é essa inconformidade que a gente tem com a vida injusta. Sabe essa vida que você acorda de manhã e você percebe que ela não fecha? A conta não fecha. A conta não fecha, você 1 mais 1 não deu certo, essa vida não é justa. Aí o que acontece? Acontece que nós criamos ideias para tentar justificar a vida. Por exemplo, a ideia do karma. O que o karma diz? Né? Algumas tradições religiosas acreditam que a gente aqui recebe o que a gente mereceu. E eu vou receber mais para frente o que eu estou fazendo agora. É uma tentativa de justificar a aleatoriedade e a injustiça da existência, falando que existe uma justiça retributiva. Então, se você aconteceu com isso, se você fez isso, vai acontecer isso com você. Como se a vida fosse tão simples assim. Como se fosse só não comer carne para não ter câncer. E a gente sabe que a vida não é tão simples e nem injusta assim. Mas nós criamos essa estrutura mental para justificar a existência. Por quê? Porque dói muito saber que parece que não tem sentido às vezes. A gente não tem resposta para tudo. A gente não tem resposta para por que uma criança nasce em uma condição de rua. Quando ela nasce, a mãe ela está na rua. E uma mãe que usa drogas e não sabe quem é o pai, aquela criança cresce naquela condição, enquanto outras crianças nascem em um lar pacífico, cheio de amor, com uma família ideal, e cresce. A gente não sabe responder o porquê tais coisas acontecem. A gente tenta aliviar essa dor. A gente tenta diminuir essa dor na sociedade, mas a gente não tem todas as respostas. E uma das grandes maravilhas do cristianismo real é saber que a gente não tem todas as respostas. Nós não temos todas as respostas. Então, o primeiro problema que a gente tem é o vazio de sentido. Qual que é o sentido de viver nessa vida que eu vou trabalhar um monte de tempo e daqui a pouco eu pego uma doença e mesmo sendo bonzinho eu vou morrer, eu vou me lascar, e aquele cara que é ruim acaba vivendo um monte de tempo e vai ter dinheiro e vai ser feliz. Eu que sou uma moça boazinha, casei, virgem, honesta, amorosa, agora sou violentada, sou preterida, sou abusada por um indivíduo que depois também me abandona. Como dizer que a vida é justa? Não é. Então, existe um vazio de sentido. E Jesus tenta atender esse vazio de sentido na oração. A segunda coisa que Jesus tenta atender é a luta pela sobrevivência. Essa nossa angústia para ter, para conseguir. E também o tédio de ter possuído. O nosso problema é essa vontade de ter, essa competição que a gente vive no meio, tentando cada um puxar vantagem para o seu próprio lado, e a gente tentando ali conseguir nosso pão, acorda de manhã e vai tentar ganhar o pão e fica naquela angústia: meu Deus, será que amanhã o pão vai ter? Será que vai ter pão para mim? E essa angústia vai fazendo com que os nossos desejos eles fiquem descontrolados. É uma angústia pela luta da sobrevivência. E a gente passa a não querer só o básico. A gente começa a querer o supérfluo. A gente não deseja só o básico para viver. A gente começa a querer também coisas que a gente não queria antes. E a gente começa a perceber que a gente vira um saco sem fundo. A nossa vovó já dizia, não já dizia? Olha, o segundo prato nunca é igual o primeiro. Mas a gente sempre quer um pouquinho mais. A gente tem uma insaciabilidade, um desejo que não para, um negócio que é um olho maior do que a barriga. E essa é uma angústia que a gente vive com ela. Porque a gente vive angustiado para ter, e mesmo depois de ter, a gente quer ter mais. E Jesus, nessa oração, tenta resolver esse problema, que ele é interno, não é circunstância. É interno, ele é bem interno, e o nosso ambiente é hostil por causa da luta da sobrevivência. Nós lutamos para sobreviver e por isso vivemos um ambiente que é muito hostil. O terceiro problema que Jesus tenta resolver é o problema da culpa. É a culpa de eu ser uma frustração para alguém, a culpa de eu frustrar pessoas que me amam. Porque é isso que a gente faz. O que você faz dia a dia? Frustrar quem você ama.
Ou você acha que você só traz alegria para as pessoas que amam você? Você frustra as pessoas que você ama. Simplesmente porque mesmo que você ame alguém, o seu amor não é perfeito. E quando tratamos de um amor imperfeito, isso consiste em respostas e ações imperfeitas, frustrações e desentendimentos, faltas que você vai ter com essa pessoa. E como a gente vive nesse ambiente de culpa, e como a gente vive nessa condição onde a culpa é nosso companheiro do dia a dia, a gente começa a entender que essa vida não é fácil de viver. Porque uma coisa é você sentir culpa de um crime terrível que você fez e todo mundo sabe. Outra coisa é você ter que conviver com aquela culpa de não ser quem você acha que deveria ser. E de não conseguir fazer por aquelas pessoas que mereciam que você fizesse aquilo que você deveria fazer. Isso vai enchendo você de culpa e isso vai maltratando você, e a sua vida, que deveria ser boa, não é. Porque você se sente culpado, porque você luta pela sobrevivência, porque você vive num vazio de sentido e você continua fazendo mal a quem te quer bem. Um outro problema que Jesus tenta resolver é a questão do medo. Não um medo qualquer, mas o medo da maldade. O medo do mal, o mal que está lá fora, da violência, do abuso, do crime, do assassinato, do abuso, de todos os tipos de violência. Nós vivemos com esse medo, nós vivemos com essa apreensão, porque a gente sabe que pessoas fazem coisas ruins. A gente sabe, você aprendeu lá na escola, lá na sua turma da 4ª série, que tem gente que faz coisas ruins. E desde então você vive com medo de encontrar com essas pessoas. Você vive com medo de ser violentado por essas pessoas, essas entidades, essas pessoas que sem caráter e com o coração cheio de ódio, de inveja, de maldade, e acabam maltratando um ao outro. Mas quando eu falo de mal, eu não falo daquele mal acidental, eu falo de mal proposital, que é a expressão de caráter corrompido, e isso é real e existe em todos os lugares, inclusive na igreja. Mas Jesus disse o seguinte pra gente, se vocês estão vivendo com todos esses problemas aí, eu tenho a solução para você. É só você ir para o quarto e orar. Vai orar, porque se você for para o quarto e orar, você resolve esse problema, pastor, mas aí é complicado, né? Aí é complicado porque não é tão simples assim, né, pastor? Não é tão simples assim, é só lá orar. A questão é que como a gente equilibra naturalmente isso? A gente entende que orar não é uma solução, porque eu ir ali repetir o Pai Nosso parece não ter uma força especial. Mas o Pai Nosso em si, ele não é só uma oração. Ele é um jeito de se viver. Desde o começo do sermão eu estou falando isso para você. Jesus não queria só ensinar você a orar. Ele queria ensinar você a viver com a oração do Pai Nosso. Ele queria ensinar você a viver. Porque ele sabe que é horrível continuar vivendo com essa angústia. Existe um pensador chamado Kierkegaard que ele diz que o ser humano é um ser agônico. E eu concordo totalmente com ele. Por quê? Ele percebia que quando a gente se depara com a injustiça, a gente se depara com a dificuldade de sobreviver, com o medo, com a violência e com a culpa, o que a gente faz? A gente sofre e a gente vive em agonia. E aí, então, um outro autor, posteriormente, chamado Blaise Pascal, que é um dos que eu mais gosto, o Blaise Pascal vai dizer que nós não somos só seres agônicos, que em francês ele vai usar a palavra ennui para chamar a agonia. Ele então cria uma outra palavra para mostrar uma outra coisa que a gente faz para fugir do ennui, da agonia. Ele vai falar do divertissement. A palavra diversão. O divertissement significa essa fuga da realidade. O paraíso artificial que nós criamos para fugir da dor, do vazio de sentido, da luta da sobrevivência, da culpa e do medo do mal. Então a gente cria o divertissement para tentar ter um reality escape, para fugir da realidade e para aguentar
essa angústia. Porque se a gente viver só ali olhando para a nossa culpa, para a nossa insignificância, o quanto a gente é ruim, olhando para as impossibilidades da vida, que a gente não pode resolver a maldade, a pobreza, a fome, a injustiça, a discriminação, a guerra, a gente não consegue resolver, e então a gente fica angustiado, e isso tira o nosso sono. Essa semana, por exemplo, teve uma noite que eu acordei 3 horas da manhã, porque eu estava angustiado de saber que lá no Líbano houve uma explosão gigantesca que matou um monte de gente, que machucou mais gente ainda, que vai afetar a economia de um país que é o melhor país do mundo. É o melhor país do mundo, na minha opinião, porque é o país que mais cuida de pessoas. O Líbano foi o país que mais recebeu refugiados nos últimos anos, em proporções absurdas, que eles não tinham nem condições de receber. E o país entra em pobreza extrema porque eles receberam gente que eles não tinham obrigação de receber. E esses refugiados, sírios, iraquianos, estão lá, vivendo aos milhões em Beirute, lá na capital do Líbano. Na fome, na dificuldade, tentando conseguir uma escola, e aquele país sofre aquilo. Eu não sei você, mas eu acho isso injusto demais. Podia ter explodido em um monte de lugar. Mas logo lá no Líbano o pessoal tem dificuldade. Sabe, tudo com dificuldade. Eles estão fazendo o que é certo, estão recebendo o pobre, cuidando do órfão, da viúva e do estrangeiro, assim como Tiago diz para a gente fazer, assim como a Bíblia diz que é a verdadeira religião. E lá explode a coisa. Você não fica angustiado com isso? Eu fico angustiado. Eu fico. E aí então o que acontece? Depois de passar horas angustiado, qual que é a tendência? É a gente ir para o divertissement, para tentar equilibrar a existência. Então a gente vai buscar esse paraíso artificial que a gente constrói, que nós construímos como se fosse um mundo paralelo, um mundo ideal, onde as coisas podem ser melhores do que a que nós vemos aqui. O problema disso é que geralmente nós criamos um paraíso artificial que vai nos destruir. Geralmente nós criamos fugas de realidade que acabam nos destruindo. Geralmente nós criamos fugas de realidade que são pecado. E esse é o questionamento do Blaise Pascal. Ele sabe que você tem o ennui, a angústia. Ele sabe, e Jesus também sabia. Só que a proposta do Blaise Pascal é que você não se entregue a qualquer divertissement, que você não se entregue a qualquer paraíso artificial, a qualquer mundo paralelo, que você crie para você mesmo para te isolar da dor, da angústia da realidade. E quando ele diz isso, por que ele diz isso? Ele diz porque ele sabe que você vai criar. Pensa bem nessa pandemia. Pensa bem, aquela mulher que casada com um cara abusivo, um cara violento, que maltrata, fala mal dela, que diminui ela, que fala que ela é isso, que ela é aquilo, que ela não faz nada bem, e olha pro corpo dela, olha com nojo, e quando se deita na cama com ela, se deita como se deitasse com um estranho. Essa mulher, ela tinha um respiro, ela tinha uma trégua quando esse cara saía de casa para trabalhar. Agora, essa mulher tem que viver com esse cara todo esse tempo. O ennui dela, a angústia dela, era curta antigamente. Mas a pandemia está fazendo esse ser agônico se tornar um ser agônico 24 horas. E então eu começo a observar que não são só as mulheres que sofrem isso agora. São também os homens que não conseguiram um bom trabalho e que se entendem como pessoas de não tanto sucesso assim e que em casa não são valorizados pela esposa. A esposa olha com nojo, com desprezo para aquele homem que não tem um bom sucesso, não tem um sucesso profissional, não tem um bom salário, não consegue dar tantos recursos assim para a família. E aquele homem que antigamente conseguia pelo menos ir para o bar beber, agora nem para o bar ele consegue mais. E ele tem que ficar em casa olhando não um desprezo só da esposa, mas ele fica olhando para o desprezo que os filhos têm para ele. Porque se a mãe não respeita, imagina os filhos. O que um ser desse vai fazer
para aliviar essa angústia que é tão visceral. E enquanto eu falo dessa mulher e desse homem, você sabe que eu falo de você também. Eu falo da sua angústia e você sabe qual é a sua angústia, porque o nosso anuí é de todos. Mas o divertissement, a nossa fuga da realidade, ela não precisa se dar dessa forma. Por isso que Jesus diz o seguinte, olha, ao invés de você procurar diversão, ao invés de você procurar uma fuga da realidade, ao invés de você procurar a bebida para fugir da realidade, ao invés de você procurar um aplicativo e se afundar num aplicativo para tentar curar essa dor existencial, ao invés de você assistir pornografia na internet para curar essa dor existencial, ao invés de você buscar ali encontrar uma outra mulher em aplicativos ou um outro homem no WhatsApp para curar essa dor existencial, vá para o quarto e ore. E quando eu digo vá para o quarto e ore, Jesus não está falando para você chegar lá e falar, Pai Nosso que estás no céu. Não. Ele quer que você viva esse Pai Nosso. Essa é a melhor opção do que o divertissement. Porque o divertissement vai te levar para o inferno. A fuga da realidade vai te levar para o inferno, vai destruir a sua família, vai destruir a sua vida e o teu prazer e a tua dignidade. Enquanto você pensar que a fuga da realidade é a resposta para o ser agônico que é você, você não entendeu ainda a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Quando essa oração diz que santificado seja o nome de Deus, ele se coloca como o agente da santificação do nome. Então eu me coloco na responsabilidade de santificar o nome de Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Eu preciso fazer o reino vir. E que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O livro de Salmos diz para a gente que os céus é do Senhor, mas a terra foi dada aos homens. Ou seja, justiça social não é ideologia, é dever de todo cristão. Justiça social não é ideologia, é dever de todo cristão. Justiça social não é ideologia, é dever de todo cristão. O Sadiq, o homem justo na mentalidade judaica, que vai praticar Sedaká, que é a justiça, ele dá esmola. E em português, esmola tem uma conotação muito ruim, né? Negativa, muito pejorativa, assim. É como se fosse até algo dado com desdém, uma distância, e como se você estivesse fazendo um favor para alguém, mas não. O Sadiq na Bíblia, o justo, ele dá esmola, ou ele dá ajuda, ou ele faz alguma ação de bondade, porque aquilo é uma ação de justiça. Não é um favor, não é uma esmola, é justiça. Quando você dá uma oferta na igreja, você ajuda alguém, você devolve o dízimo. Quando você vai lá dar uma cesta básica para alguém, quando você dá uma roupa para alguém, você não está fazendo favor. Crie vergonha nessa cara e não ache que você está fazendo favor. Você está fazendo o que um sadiq faz, o que um justo faz. O justo faz justiça. E justiça social não é ideologia. O humanismo roubou, mas justiça social é cristianismo. E aquele que quer que a vontade de Deus se faça nessa terra, ele faz, ele é o agente da vontade de Deus acontecer nessa terra. Por isso ele vai e faz a vontade de Deus e a vontade de Deus é simplesmente cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro, em todos os sentidos físicos e também espirituais. E eu fico pensando naquela criança que nessa pandemia agora está presa num apartamento fechado, sem luz, que é onde não entra luz, não tem cor, e onde não tem cor, não tem vida. E essa criança agora ali, enfiada no YouTube, no Netflix, ou com pequenas atenções dos pais, não tem mais o divertissement, não tem mais a turminha para conversar, não tem mais os tigrinhos. Aquela mulher já não tem mais o convívio daquelas amigas. Ela não vai mais para a academia.
Ela não consegue mais sentar num café e tomar um café com as amigas. Os homens já não têm mais aquele futebol de domingo, aquela aglomeração, aquele churrasco, ou aquele happy hour com os colegas do trabalho. Não tem mais. Não tem mais o divertissement que tínhamos antes. Hoje não temos mais. Por isso que aumentou a busca por divertissements, que são pecados. E é para isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Divertissements que não exatamente são pecados em si, mas que te afastam de Deus. Coisas que te dão uma sensação de uma realidade um pouco menos dolorida, mas que te afastam de Deus. Não sou contra a cultura. Eu não sou contra o consumo de produtos populares. Mas eu sou contra a utilização exacerbada de coisas que não são produtos exatamente divinos. Então a utilização de não só filmes, mas todo tipo de produção exacerbada, a utilização de produtos do mundo, fazem a gente ficar em um local, em um espaço existencial que é um paraíso artificial. E ele não faz bem para você. Então, vá para o seu quarto e ore. Pare de ficar pensando que a vida é injusta e quando você for para o seu quarto orar, você tem que lembrar, não tem que só rezar o Pai Nosso. Eu tenho que fazer o Pai Nosso acontecer, porque esse é o jeito da vida ser boa. É praticar o Pai Nosso. E quando eu digo praticar o Pai Nosso, eu quero dizer exatamente o que o texto está dizendo aqui. E o texto diz assim: venha o teu reino, seja a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, dá hoje o pão para a gente. Não precisa dar amanhã. Senhor, eu só quero o de hoje. Então você se preocupa com o pão de hoje. Se você não tem o pão de hoje, você pode pedir ajuda. E não deve ter vergonha de pedir ajuda. Se você está precisando de alguma ajuda financeira, se você está precisando de trabalho, não tenha vergonha de precisar. Você não é um fracassado, você não é uma fracassada, você não é um perdedor, você é simplesmente um indivíduo que vive em um planeta de competição ferrenha e que não dá oportunidades para todos. E mesmo tendo oportunidades, não tem vagas para todos. E mesmo tendo chinelos no mundo, não tem chinelos para todos. Pelo menos não estão à disposição. Então não se sinta tão mal. Se você precisa, fale, peça. E quando alguém te ajudar, não entenda que você é um lixo, não, ele simplesmente praticou a justiça, o que alegra o coração de Deus. Mas quando olhamos para a falta de justiça, nós devemos nos tornar verdadeiros adoradores. E como nós nos tornamos verdadeiros adoradores? Quando a gente exatamente reparte o pão. Porque o pão que é de Deus, ele é sempre repartido. O pão de Deus nunca é inteiro. O pão de Deus é sempre quebrado. Ele é sempre fracionado, ele é sempre dividido. O pão de Deus nunca é inteiro. O pão de Deus é sempre compartilhado. Ele é sempre dividido. Qual pão você tem na sua casa? Você tem um pão de Deus na sua casa? O pão na sua casa está dividido? Ou o pão simplesmente é para você, inteiro, só seu? Talvez esse pão que você tem aí não seja de Deus, porque o de Deus é sempre compartilhado. Quando nós olhamos para a visão do Mateus 6, onde nós temos que ser verdadeiros adoradores, eu lembro de que o Russell Shedd, um teólogo famosíssimo e que eu gosto muito, dizia o seguinte, comentando sobre Jesus junto ao poço, com a mulher que negou ali, ficou resistindo em dar água para ele. Ele falou, olha, me dá água. E a mulher falou, mas você, sendo judeu, pede água para mim, e problematizou. Ele diz assim, olha, o nosso Deus tem sede de verdadeiros adoradores. E ele fica com a caneca dele procurando. E ele chega para você tentando encontrar a verdadeira adoração. E quando ele encontra a verdadeira adoração, ele bebe e aquilo mata a sede dele. A verdadeira adoração mata a sede de Deus.
que você seja um verdadeiro adorador. E ser um verdadeiro adorador é ser parte da solução e não do problema. Ser um verdadeiro adorador é não só orar o Pai Nosso e viver essa religiosidade teórica do ethos, da cognição, mas uma religiosidade da prática, onde essa oração se torna vida, onde o Pai Nosso se torna o chão onde eu piso, onde o Pai Nosso se torna o meu tema diário de vida. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, não se preocupa com o de amanhã. E então ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ele vai tratar do problema da culpa aqui nesse verso, dizendo o seguinte, que os ambientes onde a perfeição é cobrada, a dissimulação a segue. Em todo lugar onde a pessoa não pode ser imperfeita, ela se torna dissimulada. Em todo lugar onde é inadmissível errar, não se pode errar, essa pessoa desenvolve mecanismos de falsidade. É claro, eu sei que se eu errar eu estou lascado, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou fingir que eu não errei. Eu vou esconder isso aqui. Por isso que é tão importante o ambiente onde a pessoa pode sair de trás do matagal e mostrar ali a sua nudez para a pessoa que convive com ela, sabendo que ela vai encontrar perdão, assim como Adão e Eva saem do esconderijo deles e se mostram para Deus ali com as suas obras de justiça sobre seu corpo, e então Deus vai e mata um cordeiro para mostrar para eles que a relação entre Deus e o homem é uma relação de amor. Isso quer dizer que se o seu esposo errou com você, isso não quer dizer que ele não te ama. Isso não quer dizer que ele não te ama. Uma relação baseada só em perfeição vai dizer que isso não é amor. Errado. Ele pode te amar, mas o amor dele nunca vai ser perfeito. Relações baseadas em perfeição são horríveis, porque elas são feitas de falsidade e de muita falsidade. Porque não existem relações perfeitas e não existe amor perfeito aqui nessa terra. Por mais que você ame, você vai errar. O amor também erra. Por isso que é muito importante, Jesus diz, vivemos relações de perdão. Relações onde existe possibilidade de acolhimento. Relações onde a possibilidade de erro é prevista. Ela não é só prevista, existe preparo para esse possível erro. Porque nós somos erros ambulantes. E por mais que busquemos a santificação, nós magoamos as pessoas que nós amamos. Então aprenda a viver relações de perdão. Do contrário, você não vai viver relação nenhuma. Você vai viver simplesmente uma ficção, um paraíso artificial que você cria. Mas você vai sentir todas as dores e as frustrações de não saber perdoar. Quem não sabe perdoar é porque não sabe perceber seu próprio erro. Geralmente, pessoas muito intolerantes, intransigentes, que não suportam o erro ou a incapacidade do outro de realizar alguma coisa, são pessoas que não têm uma boa percepção de si, que pensam muito dela mesma e acham que todo mundo está abaixo dela. Acha que todos ao redor estão muito abaixo de mim, então, por isso que eu tenho condições de julgar e falar isso aqui, você faz errado, você fez isso errado, isso é inadmissível para mim, porque eu sou muito íntegro, eu sou muito íntegra, sou muito correta, por isso eu estou nessa posição de falar isso. Quem tem um nome sujo no cartório, e todos têm um nome sujo no cartório, não age dessa forma, age na direção do perdão, porque é o que ele gostaria de receber. Se a culpa no cartório dele fosse revelada. Era o perdão que ele gostaria de receber. E então a Bíblia vai dizer que a gente deve desfrutar de uma vida que é partilhada naquilo que é perdão, naquilo que é aceitação, que é misericórdia. E quando a gente para de viver nessa coisa da perfeição e aceita as pessoas e aprende a conviver com as imperfeições dela, nós criamos o ciclo de Jesus Cristo na nossa vida.
O círculo onde as pessoas se sentem acolhidas e elas sabem que elas são amadas independente do produto que elas produzem. Isso é libertador. Libertador demais. Ou seja, o relacionamento não é uma caminhada de perfeição. Relacionamento é caminhar junto, sabendo que a imperfeição é um elemento que você vai ter que conviver aqui nessa terra. E para terminar essa oração e esse ensino de vida, Jesus vai falar assim para a gente, olha, livra-nos do mal. Mas antes, livra-nos do mal, ele fala assim, e não nos deixe cair em tentação. Você observou que se você pergunta para alguma pessoa como ela está, e ela não está bem, você vê que ela não está bem. Aí você fala assim, e como que você está, cara? Ele fala assim para você, eu estou cansado, eu estou estafado, eu estou com muito peso nos ombros, eu estou com uma síndrome de burnout, eu estou... muitas coisas, mas ninguém fala assim para você, eu estou em pecado. Sendo que, na maioria das vezes, esse é o problema. O problema não é angústia, o problema não é ansiedade, o problema não é o cansaço, o problema não é o estresse, o problema não é o muito trabalho, o problema é o pecado. Por isso que Jesus diz, olha assim, olha, me livre do mal, mas me ajude a resistir às tentações. Porque as tentações virão. As tentações vêm. E o que nós fazemos diante dela? Tentamos um pouquinho? Lutamos só um pouquinho contra ela? A Bíblia diz que nós deveríamos lutar até sangrar. Se não está sangrando ainda, você não lutou o suficiente. Você tem que lutar contra o pecado até sangrar. Mas pastor, o senhor falou aqui que não é uma relação de perfeição. Exato! Não é uma relação de perfeição, mas é uma relação de intensidade de vontade. É aquela pessoa que faz tudo possível para mostrar que ama. Mas mesmo eu fazendo tudo possível para mostrar que eu amo, eu erro. Tá bom, então. Você sangrou para resistir à tentação? Você lutou até o final para santificar o nome de Deus? Você fez tudo possível para o pão ser nosso? Você fez todas as coisas para resistir o mal? E se mesmo assim você errou, filhinhos, eu escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, e Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. A relação com o nosso Deus deve ser de extremo amor, de luta intensa, de nunca se conformar com o pecado, mas de consciência que o perdão dele está sempre estendido para nós. Aqueles que transformam a graça em um argumento para viver de forma libertina não entenderam a graça e muito menos o amor de Deus. Porque o amor de Deus nos liberta de nós mesmos. O amor de Deus nos promove a lutarmos com mais força e mais vontade porque eu sou amado. Quando uma mulher me tentar, eu vou olhar para ela, posso até ter vontade. E eu vou falar assim, nossa, mas eu sou tão amado pela minha esposa. Se o amor da minha esposa não me constranger, se o amor da minha esposa não for suficiente para me levar para longe da tentação, será que eu amo de verdade? Pergunte para você mesmo. Será que você ama de verdade? Então precisa haver uma reavaliação do que você sente. Porque esse amor ele vai motivar você a lutar. E eu vou te dizer uma coisa, luta desde o início. Não entra no ringue com os braços para baixo. Não fica brincando igual o Anderson Silva, porque dá ruim. Não vai dar certo para você. Lute porque o teu inimigo quer te derrubar. Sabe por que ele quer te derrubar? Porque quando você não resistir à tentação, porque quando você ceder àquele que é maldoso, malvado, quando você ceder à maldade, esse pecado, esse divertissement, pode destruir a sua vida, e a vida da sua família, e a vida da sua igreja, e a vida da sua sociedade. Não ache que o teu pecado só destrói você. Você é responsável por
toda essa onda de choque que a bomba do seu pecado produz. Esse pequeno divertissement que existe só para controlar o seu anuí, ele existe para te iludir. Ele existe para aliviar de forma falsa o ser agônico que você é. A única coisa que pode preencher você e equilibrar essa dor existencial é a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado eu santificarei teu nome. Venha a nós o vosso reino, e eu vou fazer o seu reino acontecer aqui. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu sei que o Senhor manda em cima, mas eu quero que o Senhor mande aqui, e eu vou fazer o seu mandado acontecer. E ele fala assim, olha, dá o pão nosso de cada dia. Então eu recebo esse meu pão, e esse pão, ele é nosso, ele não é meu. Eu entendo isso, e quando eu entendo isso, isso me preenche. Enquanto você viver só para você, o anuí vai ser o seu colega de quarto. Porque esse pão, ele não vai te preencher, ele não vai te alimentar de forma suficiente. E quando você vencer as tentações, lutando para santificar o nome de Deus e ser um verdadeiro adorador, esse divertissement não vai ser mais tão interessante para você. Vou falar aqui, vou terminar o sermão dizendo para vocês que eu gosto muito de assistir esportes, assim. Não todos os esportes. Por exemplo, o Corinthians jogou recentemente, eu só fiquei sabendo que ganhou porque eu tenho um cunhado, o Carlos César, que ele é muito corintiano. E eu cresci como São Paulino, mesmo sem agora assistir muito futebol, mas ele sabe que eu sou São Paulino. Então o Corinthians ganha e o São Paulo perde, ele vai me ligar até eu sair da visita. Eu saio da visita pastoral, meu telefone tá lá, ele tá ligando e vai gritar Corinthians e tal, vai querer me zoar. Eu acho isso muito divertido, eu acho isso muito legal. Há espaço na vida para tudo isso aí, isso é tudo muito bom, tá? Mas eu confesso para você que quando o Espírito Santo se derrama, eu não penso em assistir basquete. Há o espaço na vida para basquete. Mas quando o Espírito Santo se derrama, eu não fico contando horas no relógio para ver que horas o culto vai terminar. Eu sei que quando o Espírito de Deus se derrama, eu tenho um prazer gigantesco em falar, em estudar e em pensar nas coisas que são do céu. Esses dias voltou o basquete americano lá, voltaram numa bolha em Orlando. Estão jogando dentro do Magic City lá. E estão jogando. E aí já era 10 horas da noite, todo mundo dormia. Cheguei em casa tarde, tomei uma sopa, uma canja que minha esposa fez. E ela já deitou no sofá cansada, porque voltou a estudar. Colocou a cabeça assim no meu colo. E eu peguei a minha sopinha, coloquei um pouco de azeite em cima. E comecei a comer minha sopa e assistindo aquele jogo ali. Só que eu estava tão completo de um dia de tantas coisas que me satisfizeram, que preencheram o meu ser, porque eu compartilhei o pão, porque eu fiz o reino de Deus acontecer. Eu assisti tudo aquilo ali, mas eu poderia ter dormido sem. Minha angústia estava totalmente zerada. Estava pronto para morrer. Porque eu vivi o Pai Nosso aquele dia. Não é todo dia que eu vivo. E eu sei que não é todo dia que você vive. Mas meu apelo para você nessa manhã é que você não viva entre anuí e divertissement, mas que você viva de joelhos. Não só de joelhos físicos, mas de joelhos diante de Deus. Não uma oração momentânea, mas uma oração que é uma vida. Uma oração que é uma constância. Uma oração que é um tema, uma vontade. A oração do Pai Nosso. Este foi o sermão sobre Mateus capítulo 6, que eu intitulei como Paraíso Artificial. Que você não viva nesse artificial, mas que o paraíso real exista na sua vida e você não precisa esperar chegar ao céu para viver esse paraíso. Você pode encontrar a satisfação dele aqui e agora, porque o nosso Deus, ele é rico e ele é misericordioso e ele pode te dar isso. Feche seus olhos e ore comigo. Grandioso Deus,
Pedimos que o Senhor alivie a nossa dor existencial. Pedimos que o Senhor faça dessa oração do Pai Nosso o chão aonde pisamos em direção a Ti. E que nessa caminhada de tentar viver uma vida boa, entendamos que não é a diversão, não é a fuga da realidade que vai resolver a nossa agonia, mas é sim, Senhor, um quarto de oração, uma vida de oração, um pão que é nosso, uma luta contra a tentação, uma fuga do mal, Senhor. Uma luta para ser verdadeiros adoradores, sendo essa água que enche a caneca de Deus e que mata a sede que o nosso Deus tem de verdadeiros adoradores. Que possamos honrar o nome do nosso Deus, lutar contra o pecado, partilhar o nosso pão, cumprir o teu reino aqui nessa terra, para que essa nossa oração passe desse teto, para que essa nossa oração seja mais do que palavras. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Permanece em sua graça, na paz e alegria do Senhor, com irmãos compartilhando minha fé. Permaneço em sua casa, aqui me sinto amado.